No início, o universo era uma vasta extensão de matéria inanimada. Sem propósito ou direção, muitos dão chance ao acaso, e até mesmo do inexplicável buscam um sentido. Porém, do silêncio absoluto, a matéria aprendeu a se organizar. Átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio colidiram. A física deu lugar à química e em um estalar de dedos de bilhões de anos, a relatividade e reatividade tornou-se metabolismo. O que antes era inanimado tornou-se intencional. Átomos, moléculas, células, fungos, bactérias, gás carbônico e oxigênio, e de tanta vida e tantas cores, surgem, dentre todas as espécies, a mais curiosa. Até parece um pouco bobo quando a gente fala assim. Afinal das contas, a gente só está estudando mais uma matéria curricular da sua faculdade ou da sua escola. Mas eu queria te dar uma perspectiva de que talvez uma simples matéria seja muito mais do que estudar para uma prova. Às vezes, a impressão que eu tenho é que perdemos muito da nossa humanidade correndo atrás de nota, sendo que grande maioria das vezes a matéria até pode ser interessante. A bioquímica será um passo adiante da biologia. Nós tentaremos entender a nossa vida e como funcionamos. Então pega papel e caneta, porque daqui pra frente vem conteúdo. Então beleza, rapaziada, vamos começar tranquilo. Vamos começar falando pelos elementos químicos indispensáveis para o desenvolvimento de qualquer espécie viva. Eles são os bioelementos. Os bioelementos são os componentes químicos essenciais para a vida. As biomoléculas, conteúdo alvo da nossa aula, são formadas principalmente por 6 elementos químicos fundamentais. Eles serão divididos em primário, secundário e oligoelementos. Sendo frequentemente lembradas pela sigla CHOMPs, elas são os elementos essenciais para a existência da matéria viva. Mas por que CHOMPs? Carbono, hidrogênio, oxigênio, que vai ser o mais abundante, nitrogênio, fósforo e enxofre. Já os secundários, não estando em tanta abundância, será formado pelo cálcio, sódio, potássio, cloro, iodo e magnésio. Os oligoelementos são importantes, mas vão participar aproximadamente só de 0,1% da composição. Agora, o que serão as grandes macromoléculas? As macromoléculas serão as biomoléculas, substâncias que constituem os seres vivos, divididas em 5 grupos principais: proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. As proteínas são as moléculas mais presentes no corpo humano, compostas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. As proteínas elas serão formadas por um código genético que vão exercer diversas funções no nosso organismo. Sendo a molécula mais presente no corpo humano, atuam no transporte de oxigênio, suporte estrutural, defesa imunológica e aceleração de reações químicas. Elas podem ser simples, só aminoácidos, ou conjugadas com outras moléculas, além de variarem em formas globulares ou fibrosas. As proteínas terão um ciclo de vida. Não vou explicar muito aprofundado, porque provavelmente vou fazer um outro vídeo explicando melhor. Ela vai passar pela síntese, plegamentos, maduração, modificação covalente até chegar na degradação. Mas como eu disse, vamos deixar isso para depois. Carboidratos, também chamados de glúcidos, são fontes primárias de energia para os seres vivos. São as moléculas mais abundantes da natureza. Então isso é legal de lembrar. Proteínas são as moléculas mais presentes no corpo humano, mais abundantes no corpo humano.
já carboidratos na natureza. Elas se sintetizam nos animais pela gluconeogênese e a glucogenogênese e possui sua fórmula básica CnH2ON. Agora, classificando os carboidratos, eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui, beleza? Os carboidratos poderão ser monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos ou monossacáridos são formados por uma molécula e não são hidrolisáveis, no caso, glucosa, frutose e ribosa. Então eu tenho, o que é não ser hidrolisável? Eu tenho uma glucose, não tem como quebrar ela em duas. Já os disacarídeos são formados por duas moléculas de monossacarídeo, eu tenho duas. Logo, elas são hidrolisáveis, eu consigo partir em duas. Então a gente tem a lactosa, a sacarosa e a maltosa. Os oligosacáridos são formados de 3 a 10 monossacáridos, também são hidrolisáveis. Os polissacáridos são formados por mais de 10 monossacáridos, como o glucógeno e o amido. Como eu havia dito antes, seu papel biológico fornece energia imediata, ajuda na estrutura e ajuda no reconhecimento entre as células. Falando dos lípidos ou lipídios, grupo heterogêneo diversificado de moléculas apolares, não se misturam com água. Por exemplo, a gordura. Se você mistura água e óleo, elas não se misturam. Se classificando em 3 grupos, simples, complexos e associados. Os simples, ácidos graxos, graxas e ceras, como eu havia dito, gordura. Complexos, lipoproteínas e glucolípidos. E associados, esteroides e teipenos. Em relação às funções dos lipídios, são bem simples: estrutural, energética, precursores e isolantes. Por que estrutural? Porque ele é responsável pela formação da bicapa da membrana plasmática. Energética, porque é a última reserva energética do corpo. Precursores, porque são precursores de moléculas importantes como as vitaminas. E isolantes, tanto térmico quanto elétrico. Por exemplo, a vaina de mielina. Ácidos nucleicos são moléculas responsáveis pelo armazenamento de informação genética do corpo, organizados em genes contendo o código em códons, que servem para formar proteínas. Exemplo de ácidos nucleicos vão ser o ADN e o ARN. Suas unidades básicas funcionais são os nucleotídeos, que estão compostos por pentosa, base nitrogenada e fosfato. Os nucleotídeos se classificam em purina, que seria adenina e guanina, e pirimidinas, que são timina, citosina e uracila. E para nossa última biomolécula, vitaminas. Vitaminas são nutrientes fundamentais para o nosso organismo, mas não são sintetizadas, com exceção da vitamina D e B3. Os vitâmeros são um grupo de moléculas que exercem a função vitamínica, e as provitaminas são moléculas inativas que se transformam em vitâmeros. Podendo se classificar em hidrossolúveis e lipossolúveis, os hidrossolúveis serão a vitamina C e o complexo B. Já os lipossolúveis, nós temos a A, D, E e K. Bom, eu entendo que às vezes o conteúdo ele pode sim ser um pouco chato de estudar e um pouco complicadinho, mas o que eu peço é que você não desista. Confie em Deus, que eu garanto que Ele tem um grande propósito na sua vida. Olha quanta coisa você já passou e o quanto você já mudou. Fala com Deus, pede para Ele te ajudar. Em Provérbios 16, 3 e 9 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Bom, rapaziada, agradeço por terem assistido até aqui. Se inscrevam no meu canal, meu Instagram vai estar aí abaixo. Valeu!